Mulheres nas ruas por liberdade, autonomia e democracia. Movimentos de mulheres ao lado de outros movimentos populares contra a reforma da Previdência, contra o ajuste fiscal, pelo fim da violência, pela legalização do aborto. Assim foi convocado o ato de ontem, 8 de março, Dia Internacional de Luta da Mulher. Essa marcha segue e seguirá em frente. Não calarão as vozes das mulheres e a dos muitos que as ecoam. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo hoje Nalu Faria, coordenadora nacional da Marcha Mundial das Mulheres, e Maria das Dores, coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Simone de Beauvoir, escritora, já dizia: basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados, suspensos. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Fecha aspas. Pois é, e não são só os direitos das mulheres que não são permanentes, sobretudo aqui no Brasil, nesse momento. Quais os objetivos e os propósitos dos movimentos populares nesse momento e nessa conjuntura brasileira? Maria das Dores. Bom, é um prazer estar aqui, inclusive de se criar um espaço onde movimentos, toda a esquerda tenha também o direito de se manifestar, também de colocar a sua posição. Esse espaço foi criado aqui pela TVT, muito obrigada, mais uma vez, em nome do MTST. A nossa conjuntura do que está acontecendo no nosso país é uma catástrofe total, onde direito dos trabalhadores são arrancados, com uma extrema-direita em uma ação muito violenta, e uma crise, que a crise só afeta os trabalhadores de baixa renda, porque a crise não afeta os banqueiros, e a gente que paga a conta ainda com relação a essa crise. E esse momento que a gente está vivendo é um momento histórico no sentido de fortalecimento das massas, fortalecimento da classe trabalhadora. A classe trabalhadora agora ela está se vendo em uma situação tão delicada que está se abrindo os olhos, e dizer, poxa, é um governo ilegítimo, um governo usurpador, não tem legitimidade, um Congresso que não tem a moral sequer de estar colocando PEC, aprovando questões tão delicadas para o nosso país, porque não tem moral. A maioria deles citada na delação de Lava Jato, inclusive o próprio presidente usurpador, preconceituoso também, além de ser racista. Isso nós não queremos no nosso país. Então é preciso um respaldo maior no sentido da conscientização da população brasileira, aquela que é menos favorecida, e dizer, olha, a gente não aceita, já foi dado o golpe, agora não vai ser dado o golpe na classe trabalhadora, colocando uma reforma da Previdência aonde tantos brasileiros que contribuíram a vida inteira para esse país crescer, para dar riqueza para esse país, e hoje ele se vê na condição de não poder se aposentar, de ter pelo menos seus últimos dias de vida com mais tranquilidade, isso nós não vamos aceitar. Deixa eu botar a Nalu na conversa. Nalu, bem-vinda de novo ao Melhor e Mais Justo. Eu queria que você também fizesse um balanço da conjuntura, mas sobretudo, ou dentro do escopo do movimento das mulheres e dos importantes atos das mulheres no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, tanto no Brasil quanto no mundo afora, né? Eu acho que tem uma coisa que é importante ressaltar,
que a gente vem acompanhando esse crescimento do movimento de mulheres nos últimos anos e, de repente, a gente está podendo ver esses frutos desse crescimento. Mas aqui no Brasil, acho que uma questão que nós temos que ressaltar é, inclusive, como o processo do golpe teve que se utilizar de padrões machistas, patriarcais, porque quem estava na presidência era uma mulher de luta, que é a Dilma Rousseff. Então, essa utilização do patriarcado foi muito forte. E, ao mesmo tempo... Pela mídia, pelos políticos, pelos parlamentares... Pelo judiciário. A gente viu coisas bem terríveis. Isso, de uma certa forma, também contribuiu para criar um sentimento de indignação das mulheres brasileiras, que já tem um grau de consciência bastante grande nas mulheres para perceber o que significa isso, né? E, ao mesmo tempo, o Congresso, durante o governo mesmo do Lula e da Dilma, à medida que sempre teve uma bancada muito conservadora, cada vez mais fundamentalista, que todos esses anos buscou fazer retroceder as poucas conquistas das mulheres. Para dar um exemplo, a Lei Maria da Penha, né, que foi aprovada em 2006, tem vários projetos de lei querendo revisar a lei para tirar justamente os pontos mais positivos dela. O tempo todo nós tivemos projetos de aborto só para criminalizar mais o aborto, ou para proibir a pílula no dia seguinte. Depois todo esse debate da questão de gênero nas escolas, que deu na escola sem partido. E claro, né, então assim, também uma forma da sociedade de fazer um embate conservador é aumentando o machismo, assim como também atacando a classe trabalhadora, atacando os negros, a população LGBT e assim por diante. Então, por outro lado, o que foi bom é que nós, mulheres, estávamos organizadas, mobilizadas, tivemos uma grande participação na luta contra o golpe. E o mais interessante é a gente perceber isso que você está falando, que não é uma questão só brasileira. E só para você ver, assim, é interessante a gente pensar pelos dois lados. Essa questão da ideologia de gênero, que a gente pensava que era uma coisa do Brasil, está por todo lado. Foi o argumento utilizado para votar contra os processos de paz na Colômbia, está sendo utilizado no Peru, na França, em vários lugares. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Claro, e assim, nós temos tido retrocessos enormes em El Salvador, na República Dominicana, todos países que criminalizou mais o aborto. Mas, ao mesmo tempo, o crescimento do movimento de mulheres também é internacional, né? Tanto na América Latina, que eu acho que a América Latina também tem uma particularidade, que foi justamente o que foi nossa grande mobilização no início dos anos 2000, a gente ter conseguido derrotar a área de livre comércio, o tratado lá que subordinava a gente aos Estados Unidos, e como isso impactou a eleição de governos progressistas. Então, nós temos um momento que também a população foi se organizando mais, e as mulheres conquistaram mais direitos nesse período. Foi um período de redução da desigualdade, de aumento da autonomia econômica das mulheres. Então, teve um crescimento muito grande do movimento de mulheres, inclusive inspirando outros países. Só para te dar um exemplo, na Europa, hoje que eles estão tendo a questão dos tratados de livre comércio, as companheiras da Europa vêm conhecer a nossa experiência na luta contra a álcool, na luta contra o MC, para pensar a luta delas lá. Então, esse crescimento do feminismo em nível internacional, também é importante a gente pensar que o feminismo sempre teve uma vocação internacionalista. Ele nasceu no século XIX, como um movimento que rapidamente se internacionalizou com a luta pelo direito ao voto, que tinha participação também das mulheres socialistas. E encerro esse momento de falar do contexto, relembrando que esse ano a gente faz 100 anos da Revolução Russa, e que a Revolução Russa, em 1917, começou num dia da comemoração do Dia Internacional de Luta das Mulheres, onde as mulheres russas entraram em greve, que depois se alastrou por toda a Rússia, derrubou o czar e começou ali o governo de transição, que depois a Revolução se completou em outubro, novembro, né? E que nesse ano... Faz 100 anos, e então isso também mostra essa tendência muito radicalizada das mulheres. E é importante pensar por quê? Porque as mulheres não estão muito presentes nos poderes constituídos e, ao mesmo tempo, estão o tempo todo cuidando de manter a sustentabilidade da vida. Então, as russas,
quando entraram em greve em 1917, é porque elas estavam cansadas de ficar nas filas pelo pão, no limite, faltava né? comida, os homens estavam nas guerras, né, na guerra como soldados, e tanto que elas conseguiram o apoio dos soldados rapidamente para a greve delas. Então, isso faz com que as mulheres tenham uma tendência à radicalização. E isso a gente vai ver em vários momentos da história, essa tendência à radicalização. E o que eu acho importante nesse momento do feminismo no mundo, não é só no Brasil, é que tem uma luta que é mais além da luta por direitos. É uma luta para dizer, este sistema que nós estamos vivendo não resolve os nossos problemas. Pelo contrário, eles aprofundam os nossos problemas, porque ele aumenta o racismo, aumenta o machismo, aumenta a exploração de classe, destrói a natureza, persegue os dissidentes sexuais, como a gente chama a população LGBT. Então, assim, está falando justamente que nós temos que alterar globalmente as relações sociais, o modelo, e construir um modelo baseado na igualdade e não na exploração, como é o nosso capitalismo patriarcal, racista, e homofóbico e tudo, misógino. Né? Misógino. Então, assim, acho que essa também é um aspecto super importante da gente pensar que o feminismo ele tem uma contribuição muito crítica a como essa sociedade se constrói, porque a opressão das mulheres é extremamente enraizada, é a opressão mais antiga do mundo, inclusive. Então, também, quando essa força vem para buscar a transformação, ela só encontra horizonte de transformação se alterar globalmente o que são as estruturas que geram a desigualdade. Bom, então, Nalu falou isso, queria ouvir Maria das Dores na condição de mulher negra. A gente sabe que no Brasil, nos trabalhadores, a escala é a seguinte, né? Mulher negra é discriminada, ganha menos que o homem negro, que por sua vez ganha menos que a mulher branca, que por sua vez ganha menos que o homem branco. Então, uma sociedade machista, branca, homofóbica e do ponto de vista econômico também com essa pirâmide muito bem estabelecida, né? Então, quer dizer, lá do ponto de vista econômico, no chão da pirâmide, na pior condição, está a mulher negra. Isso é um debate que rola por dentro, por exemplo, do MTST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto? Sim, a gente tem traçado esse debate, inclusive porque eu sofri todos esses preconceitos, racismo, por ser negra, pobre, enfim, todas esses tipos de preconceito eu sofri na pele, né? Eu me senti viva em 18 de março de 2007, quando eu entrei no MTST. Que aí eu vi a luz se abrir e me aceitarem do jeito que eu sou. Negra, pobre, mas eu tenho valor. Esse debate a gente vem travando dentro do movimento, né, que isso abre portas não só para a sociedade feminina e negra, mas dá aquela sustentabilidade que eu sou eu e tem que me aceitar do jeito que eu sou. Né? Então, esse debate está sendo travado, sim, a gente discute, vai em palestra de mulheres, e é muito legal porque a maioria das mulheres brasileiras, principalmente da periferia, elas se ignoram, ela mesma se ignora. Ela mostra que não é bem assim, totalmente leiga na parte dela mesma. Está alienada, né? Alienada a um sistema, porque o sistema da capitalista justamente faz com que a mulher seja menos mulher, se sinta menos mulher. E é onde a gente reverte essas questões, aí concordo com a Nalu na questão das mulheres. As mulheres estão tomando um espaço, estão conquistando, depois de muita luta, um espaço que tem uma fresta para o futuro de uma igualdade. E isso é muito importante, isso a gente é convergente, isso nos une a nossas forças, não só enquanto MTST, mas enquanto mulher MTST, junto com a Marcha Mundial das Mulheres. Isso a gente tem em comum. Eu já tenho pergunta de mulheres aqui, a Sandra Lúcio Modesto e a Cris Barbosa, as perguntas são próximas. Eu vou botar as duas juntas, na sequência.
A Sandra pergunta, qual seria o papel da mulher na luta contra esse governo brasileiro atual? E a Cris Barbosa pergunta, por que tantos grupos reacionários se sentem ameaçados pelo movimento feminista? Acho que o nosso papel na luta contra esse governo é um pouco o que a gente vem buscando desenvolver. Primeiro, nós lutamos muito para que esse golpe não fosse dado, e desde que teve o golpe, que ele se consolidou, porque ele foi um processo, a gente continuou na mobilização, não tanto como movimento de mulheres, mas também, no nosso caso, e muitos outros movimentos de mulheres, fazendo parte da Frente Brasil Popular. Porque a gente acha que é extremamente importante a gente ter essa construção do movimento de mulheres, das mulheres como um sujeito político, de ter um processo de auto-organização, mas também da gente se aliançar com os outros movimentos, para a gente ter força mesmo para construir esse outro projeto e também para que esse projeto tenha a perspectiva feminista. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente não reconhecer esse governo, né? A gente não reconhece esse governo, é um governo golpista, usurpador. Por isso a gente diz fora Temer e querer uma recuperação da democracia. E no nosso caso da Marcha Mundial das Mulheres, a gente tem trabalhado isso a partir da consigna da Diretas Já. Porque nós consideramos que enquanto a gente não recuperar a democracia, a gente não tem condições de falar que estamos vivendo uma ordem legítima, né? E ao mesmo tempo que a gente faz essa luta de mostrar o que é esse governo, a gente também está tendo que fazer resistência ao que são justamente as medidas que ele está tendo. E foi inclusive por isso que nesse 8 de março a gente quis priorizar a questão da luta contra a reforma da Previdência e fizemos essa consigna, aposentadoria fica, Temer sai. Juntamos com o tema da violência e do aborto, mas assim, que geralmente a gente tem uma pauta muito extensa no 8 de março, e a gente falou, não, mas nós temos que priorizar, porque se a gente não barrar essa reforma da Previdência, a gente vai ter um impacto tão grande na vida das mulheres, na vida de toda a classe trabalhadora, mas das mulheres em particular, a maioria das mulheres que se aposentam hoje, aposentam por idade, né? E também estão querendo atacar a aposentadoria das trabalhadoras rurais, que foi uma das grandes conquistas que a gente teve nos últimos anos. Então, essa luta concreta, né, para barrar essa medida também nos ajuda a ir construindo mais consciência na população do que está acontecendo, né? Porque não é o discurso do que o governo faz nos meios de comunicação que funciona. O que funciona são as ações concretas que ele está desenvolvendo. E, ao mesmo tempo, ele funciona com muita mentira, porque em relação à Previdência, é tudo um discurso mentiroso, de falar do déficit, que não existe, assim por diante. Então, acho que a gente tem que fazer a luta olhando esses dois polos, né? Da resistência, mas também de afirmar que a gente precisa de construir uma alternativa, e por isso a nossa relação com a Frente Brasil Popular. E a segunda pergunta? A segunda é da Maria, da Cris Barbosa. Por que tantos grupos reacionários se sentem ameaçados pelo movimento feminista? Então, aquilo que eu estava falando no início, né? Eu acho que o movimento feminista ele tem uma construção de uma visão muito crítica ao que é a sociedade, como ela se organiza e o que são as desigualdades. E a luta do movimento feminista, com certeza, mexe nos privilégios, principalmente dos homens, muito fortemente, né? Porque nós estamos lutando por ter igualdade nos espaços de poder, nós estamos lutando para não ser nós que façamos o trabalho doméstico sozinhas, que seja um trabalho dividido, nós estamos lutando para ser reconhecida nas artes, nas ciências, em todos os lugares, e que são espaços que eram de total domínio dos homens. E quando chegaram em casa, ainda sempre tinha uma mulher à disposição para fazer todas as coisas por ele. Então, a alteração disso mexe profundamente com todo esse privilégio masculino. E claro que aí as pessoas podem me perguntar, mas não são só homens que são conservadores, tem mulheres conservadoras. Mas é um pouco aquilo que a gente estava falando, né? Um modelo hegemônico, porque as ideias deles são as ideias dominantes. E a grande maioria das mulheres, a própria, não só a socialização de gênero, que atua para manter as mulheres subordinadas e tal, mas também tem muitos mecanismos para pressionar as mulheres para não mudar.
né? Então, tem desde o mecanismo de estar sempre sendo, olha, se você for muito independente, ninguém vai querer casar com você, não sei o que, vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo, não briga muito no trabalho, senão você vai ser mandado embora. Então, tem sempre pressões e ameaças, né? Mas com certeza, quem domina e quem organiza o conservadorismo são, em grande parte, os homens, né? Porque e eles a também... cultura patriarcal, né? porque... Mesmo quando ela está na boca de uma mulher, claro, ela é uma cultura patriarcal. Porque quem organiza é justamente quem tem o poder, né? E organiza, inclusive, para os outros atuarem da forma como quem tem o poder. E é um poder muito forte, porque ele é muito naturalizado, né? E o capitalismo reforçou isso. A ideia de que não tem desigualdade, tem diferença. Né? A ideia de que homens e mulheres são complementares, não que são desiguais. Então, tudo isso contribui para justamente ser difícil para as mulheres perceber essa questão da desigualdade. E por isso, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a atuar militar, eu atuava muito no movimento sindical, e eu me lembro quando tinha um sindicato que tinha uma presidenta mulher, me lembro bem, quando a Júnia era presidente dos sindicatos previdenciários, que impacto aquilo tinha nas mulheres. Porque era isso, se tem uma mulher presidente, eu também, então quer dizer que isso é um espaço para mim, né? Eu também posso ser uma militante sindical. Então, porque também é isso, o patriarcado organiza o mundo de forma que pareça que o nosso único lugar adequado é a casa. Maravilha. É uma coisa que é muito... É uma ironia que o governo em si coloca, a gente pensando na conjuntura que está. A única igualdade que o golpista quer é simplesmente aposentar os homens e as mulheres com a mesma idade. A única igualdade, sendo que a gente tem uma tripla jornada de trabalho. Isso não dá certo. Sem considerar a desigualdade entre homens e mulheres. Né? Exatamente. A única igualdade é compartilhar com o tempo de vida, sendo que a mulher tem uma tripla jornada de trabalho. Isso aí nós não aceitamos. É igualdade na perda, né? No retrocesso, é ser igual no retrocesso, né? E não na conquista. E na verdade para aumentar a desigualdade, porque ele está tratando como se homens e mulheres tivessem condições de igualdade no trabalho, e não tem. Porque uma é a tripla jornada que você está falando, mas é também as mulheres ficam mais tempo desempregadas. Quando as mulheres estão desempregadas, elas demoram mais a conseguir emprego, elas entram e saem do mercado de trabalho mais vezes. Elas estão, em grande maioria, nos trabalhos informais e precários, como, por exemplo, as empregadas domésticas, que a grande maioria são mulher negra e que a grande maioria não tem formalização do trabalho. Né? Então, inclusive isso, aumentar o tempo mínimo de contribuição vai impactar fortemente as mulheres, como, por exemplo, as trabalhadoras domésticas. Não é por acaso que as mulheres são a maior contingente de trabalhadores terceirizados, São as né? mulheres. Trabalhadores terceirizados, onde impera o rodízio da mão de obra, para garantir a mão de obra mais barata. Dizer, todos esses elementos têm que ser considerados para não perpetrar contra as mulheres mais esse absurdo, né? Que não se trata só de tirar um direito quando você tenta igualar as idades, né? Mas se trata de aprofundar a desigualdade. Né? Isso mesmo. Então, isso é uma luta. Tem uma pergunta aqui da Kátia Vassoler, eu acho que é assim que fala, Kátia, para Maria das Dores, que é uma coisa que eu já tinha conversado aqui com a Maria das Dores, com a Nalu e tal, de uma vitória importantíssima do MTST ontem, no dia 8, no Dia Internacional das Mulheres, uma vitória do movimento que estava ocupando há 22 dias a Avenida Paulista, e a Kátia vem justamente nessa direção, querendo saber disso, perguntando para Maria das Dores. Vou colocar a tua pergunta nos seus termos, Kátia. Ela diz: Maria das Dores, como foram esses 22 dias na ocupação da Paulista? Além do fortalecimento do movimento do MTST, você percebe que houve um fortalecimento da luta das mulheres? Então conta como é que foi e que conquista é essa que eu estou falando, que houve ontem uma importante vitória do movimento. O governo Temer, ele acabou congelando o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1 FDS. O FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, aonde as entidades... É a faixa... faixa que... De financiamento de 0 a 3 salários mínimos. Exatamente. Aliás, é de 0 a 2, até R$ 1.800. De 0 a 2 renda familiar
de R$ 1.800. Então, nesse sentido, o Temer acabou congelando, não deixando espaço. Isso aflige milhões de brasileiros, inclusive diretamente o MTST. Então, a gente se conversando na base, era preciso a gente ter uma reação, né, com essa medida. E a gente decidiu conjuntamente ocupar a Paulista. E foram 22 dias muito árduos, mas com uma coragem, uma garra, inclusive a maioria que estava lá eram as mulheres, né, as mulheres representou, né, a grande maioria do acampamento era composto por mulheres, né, e esses 22 dias foram para duas coisas: o fortalecimento, de fato, com relação às mulheres e a resistência, tanto física quanto psicológica, porque o Estado tem um aparato que a presença de chegar, de jogar conversinhas, e para ver se amedrontava, né, as pessoas que estavam acampadas na Paulista. E só serviu que nós não temos medo, né? Por isso que a gente coloca à frente povo sem medo. O medo tem que ser vencido através da resistência. E mostramos que não temos medo com relação a isso. Além dos 22 dias, tivemos ontem uma reunião no Ministério das Cidades, Foi conquista já fruto da ocupação? Já tinha 2 reuniões que nós participamos no Ministério da Cidade a respeito da ocupação na Paulista. Eles queriam que a ocupação terminasse. De maneira nenhuma, eles não queriam o pobre lá. Estava enfeiando a Paulista. E a gente provou que não é bem assim. As mulheres e o povo têm que estar onde eles querem estar. E é preciso se mostrar essa resistência, porque isso também serve de ânimo. Dizer, poxa, eu não posso lutar sozinho, eu preciso de você também. A minha conquista é a tua, então vamos junto. E essa forma de resistência na Paulista, isso deu norte, além do movimento em si ter um grande impacto, não na mídia, né? A Globo não apareceu lá, e quando aparecia era aqui. Mas a gente não está nem aí para a Globo. Nós temos a Ninja, temos a TVT, que essa sim é que respeita o direito de manifestação e não vai atacar. Então isso para a gente é muito louvável. E voltando à reunião de ontem, que aconteceu por volta das 4h30, 5 horas da tarde, no Ministério das Cidades, foi uma reunião muito turbulência, muito truculenta também. Chegou a hora de a gente não vai arredar o pé daqui. Se não sair exatamente como é preciso sair, a gente não sai daqui. Independente, a gente vai para o confronto, a gente vai para o pau, a gente não está nem vendo. O que é que a gente tem agora a fazer? Resistir, porque já não tem mais de onde tirar. Já tiraram todos os direitos dos trabalhadores. E a mulherada foi o protagonismo da resistência na Paulista. E por volta das 8 horas, 8h30, foi aonde que saímos com a ata do Ministério das Cidades. Eles cederam? Cederam. Os nossos projetos que já estão aprovados, já tem alvará de construção, né? Esses vão colocados para frente, vai ser contratado agora em abril, começa as contratações desses projetos. Então, a seleção será pelos projetos que estão com fase mais avançada. Ou seja, descongelou a faixa 1. Sim, e retomou os compromissos que já tinham sido assumidos lá atrás. Né? Exatamente. Ou seja, isso é a força do trabalhador, é a resistência do trabalhador unido, das mulheres. Isso aí envolve todas as forças de quem não tem um teto, porque isso tem que ser garantido pela Constituição. A Constituição está lá que eles estão rasgando. Né? Cada dia eles tiram um pedaço da Constituição. Então, nesse sentido, é preciso essa resistência, porque os nossos direitos não tem que ficar no papel. Ele tem que, de fato, sair do papel, virar realidade, porque é assegurado para cada cidadão, para cada brasileiro, brasileira. E um olhar especial, porque essa notícia foi dada justamente
no Dia Internacional da Mulher e por mulheres. Então, isso foi uma vitória dupla, né? Maravilha. Celebrando essa conquista do MTST, a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até já.